dia. Bom dia, imperadores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma madrugada, né? 41ª madrugada das 3 da manhã que nós estamos aqui falando sobre o reino, sobre a palavra do Senhor, essa leitura tremenda. Nós estamos no 4º livro da Bíblia já. Falamos o primeiro sobre Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico e quarto Números. Esse quarto livro de Números é o livro de Moisés, né? O Levítico é o porquê das leis e o quarto livro é como aplicar as leis que o Senhor colocou, né? E mais importante do que isso é a gente entender que tudo que o Senhor está fazendo é para mostrar que nós temos capacidade de liderar. Nós nascemos líderes, né? Nascemos capazes de avançar e por motivos afins da vida desistimos desse propósito de ser líder, de avançar, né? E a pergunta que eu fico pensando, poxa, por que as pessoas desistam dos seus sonhos? Por quê? Por que as pessoas desistem de sonhar? Por que o sonho que você tem de ter uma casa, um carro melhor, né? Esse sonho que você sonhava quando você era pequeno, você deixa de sonhar. Será por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se o Senhor, se o Deus de Israel deu capacidade de sonhar, Ele também dá capacidade de realizar. Então, esse propósito da oração, da leitura da palavra às 3 da manhã é justamente para você, para mim. Para você, para mim ou para qualquer pessoa, né? Que não está confiante o suficiente, que nasceu para ser líder, que nasceu para ser governador, que nasceu para ser imperador e que o reino está aqui dentro. Então, esse é meu propósito, é fazer com que eu e você realmente tenha uma visão ampla em relação ao que o Senhor espera da gente. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos ler hoje, né? O resgate dos primogênitos até chegar lá em Números 7, tá? Nós vamos começar hoje no Números 3, 40 e vamos até o 7, tá? Fest Mod, seja bem-vinda, Fest. Então, essa leitura é o foco principal para nós desvendarmos, né? Para a gente desvendar esse mistério, como aplicar as leis no dia a dia. Que muitas pessoas, como eu, antes era leigo demais em relação às leis do Senhor, tá bom? Então abra a visão, mas para abrir a visão vamos pedir entendimento, tá bom? Então curva a tua cabeça e fala, Senhor Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, meu Pai, abre a minha visão, o meu entendimento, dê-me autoridade sobre a tua palavra, meu Pai, não para que eu possa falar qualquer coisa, mas que eu fale as coisas certas, que vem realmente do fundo do teu ser. Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, entendimento, sabedoria, discernimento. Me dê capacidade, meu Pai, capacita, meu Pai, coloca no meu cérebro agora, meu Pai, entendimento, meu Pai. Livra-nos do mal, meu Pai. Ó Pai, se aquela pessoa está com sono, depressão, ansiedade, vontade de suicídio, tire isso da mente delas, meu Pai. Traz para essa live líderes, meu Pai. Pessoas sérias, comprometidas. Eu sei que esse horário é um horário difícil, é às 3 da manhã, mas o que é difícil para o Senhor? O que é difícil para tu, meu Pai? Ó Pai amado, querido, eu te peço em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, abre a visão, entendimento, sabedoria e desde já eu te agradeço por esta 41ª live às 3 da manhã. Muito obrigado, Senhor. Vamos lá. Então, vamos começar, né? Porque se a gente não começa, a gente não termina nunca. Vamos lá, meus amigos abençoados. Então vamos lá. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima, e fará para mim e para mim. Tomarás os levitas e tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito.
Entre os animais dos filhos de Israel, contou entre Moisés, como o Senhor lhe ordenava, todo primogênito entre os filhos de Israel, todos os primogênitos varões contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor, pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excede o número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás e 20 gerás o ciclo, e resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e deu Moisés o dinheiro dos resgates a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer alguma encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir da congregação nas coisas santíssimas, quando partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhes porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição os recipientes do incenso, as taças e as galhetas, e também o pão contínuo que está sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espivitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a eles a todos os seus utensílios na coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão. E lhes porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais no altar. Do altar tirarão as cinzas, e por cima deles estenderão um pano de púrpura. Sobre eles porão todos os seus utensílios com que servem: os braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os utensílios de altar por cima deles. Estenderão uma coberta de pele finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir da arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas de tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá ao seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá ao seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, santuário e os móveis. Disse o Senhor Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor estava dando ordem aqui, né?
sobre os deveres do coatitas, o que eles deviam fazer, que era uma tribo que tinha lá em Israel, né? O que eles deviam fazer? Deveres dos Gersonitas é outro agora. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o centro dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar neste serviço para algum cargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir ou levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta das peles finas, que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação. As cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas, todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes determinarei tudo o que deve carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo está sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos de Merari. Isso está em Números 4, 29, tá? Quando aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os pais os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isso será o que é de sua obrigação: levar segundo o teu povo serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertence a seu serviço, e designarei nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo o seu serviço na tenda da congregação, e sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Números do coatitas. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos de coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos. Todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação, na tenda, e os que deles foram contados, pois segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados da família dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. O número dos filhos de Gerson. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as tuas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos até 50 anos, todos aqueles que entrou neste serviço para exercer algum encargo para a tenda da congregação, os que deram foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados da família dos filhos de Gerson, todos que serviram na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Número dos filhos de Merari. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 para cima até 50 anos. Todos aqueles que entrou no serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e as levarem a carga da tenda da congregação, e os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Foram designados cada um para o seu serviço e para a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés.
O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. 5. Número 5. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que perdesse fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher, os lançareis para fora do arraial. Os lançarei para que o não contamine o arraial, no meio dos quais eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. A lei da restituição. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte. E dará tudo àqueles que contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituiu ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, com quem se fizer a expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste. E também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote, será deste. A prova da mulher suspeita de adultério. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela ou não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou o tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz iniquidade à memória. O sacerdote o fará chegar e o colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor, e soltará a cabeleira dela. E lhes porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, a água amarga, que traz consigo a maldição, está na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não se desviastes para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, dessas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas, se te desviastes quando sob o domínio do teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento da maldição, e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga o meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições no livro, e com água amarga as apagará, e fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar queimará, e depois dará a beber a água à mulher, e havendo-lhe dado de beber a água, será que, se ela tiver contaminado, e se o marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa decairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher
Se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O Senhor, ele coloca regras, meu amigo. Não sou eu, é o Senhor. Então ele que está dizendo. A lei do nazireado. Está em 6, número 6. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abaster-se de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisas algumas que se faz da vinha, desde os sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram todos os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua congregação para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier e a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto assim. Naquele mesmo dia consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de um ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei dos nazireu. No dia em que se cumprem os dias do nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto, e uma cordeira de um ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães. Asmo, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e obreias, asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e o apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, e com o cesto dos pães asmo. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la e a porta sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreia asma, e o porá nas mãos do nazireu. Depois, se haver este rapado a cabeleira do seu nazireado, o sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto a sua oferta ao Senhor, será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer assim, fará conforme a lei do seu nazireado. A bênção sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel,
e dir-lhe-os-eis: o Senhor te abençoa e te guarde. O Senhor fará resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então, isso é a benção sacerdotal, tá? Vou repetir. O Senhor te abençoará e te abençoa e te guarda. O Senhor fará resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Bacana, né? As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. 7 números. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o consagrou a todos os seus pertences, os príncipes de Israel, as cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes nas tribos que haviam precedido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada um dos príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi. Os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-o deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação. E os dará aos levitas, cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, e sob a direção de Itamar, filho de Arão, e ao sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar os ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia que foi ungido. Sim, apresentaram sua oferta perante o altar. Disse o Senhor, Ogive, seja bem-vindo aí, tá? Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato da prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do sacerdote, santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Zacá. Como a sua oferta apresentou um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo desse santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite. Para a oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho e um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite para a oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia chegou o príncipe dos filhos do Rubem, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos e uma bacia de prata de 72 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite para a oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico dos bois, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Foi esta a oferta de Elisur, filho de Sedeur. É muita coisa, né? Você vê como é que eles eram prósperos.
quantidade de coisa que eles ofertavam era tremenda. No quinto dia chegou o príncipe de filhos de Simeão, Salumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocaustos, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Salumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Deuel, a sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocaustos, um bode para oferta pelo pecado, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filhos de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, ou seja, cada dia um príncipe ia e ofertava. Olha aqui, ou seja, naquela época, né, cada um que era responsável pela tribo, se você entendeu o que eu li atrás, é esses mesmos príncipes, só que agora está definindo que está dando cada um, está definindo o que cada um deu por oferta. No oitavo dia chegou o príncipe, no sétimo dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim. Eles isso mesmo. Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi oitavo, né? No oitavo dia, tanta coisa, meu. No sétimo dia chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, né? Já falei, não falei? Se eu não falei, vou repetir. A sua oferta foi um prato de prata de peso 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 segundo o ciclo santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho de carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia chegou o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, de segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta para o pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Foi esta a oferta do Aiezer, filho de Amisadai. No dia 10º, ou seja, 11, chegou o príncipe dos filhos de Aser,
Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata de peso, 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano, foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No duodécimo, 12, dia, chegou o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato da prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho e um carneiro, para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos, cada bacia de 70, todas pratas dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário, 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário, todos o ouro do recipiente foi de 125 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, 12 bodes para a oferta pelo pecado, e todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta é a dádiva para a congregação do altar, depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho. Entre os 2 querubins, assim lhe falava. Olha que bacana, vamos parar aqui, para não se estender. Então, tudo isso foi o que o Senhor falou para Moisés fazer para os filhos de Arão. E aqui entra a lei do sacrifício, que é forte. Olha quanto sacrifício que os filhos de Israel trouxeram, que os príncipes trouxeram. Através do voto dos nazireus, Deus proporcionou um meio para homens e mulheres se consagrarem especialmente ao Senhor durante um certo período e para um propósito especiais. Líderes como Sansão e talvez Samuel fizeram este voto, comprometendo-se a abasterem de vinho e bebida forte, não cortar o cabelo e evitar contato com cadáveres. Abriram a mão de certos direitos ou opções, a fim de viverem segundo um padrão mais elevado com Deus. Em outras palavras, praticar a lei do sacrifício. Fizeram isso não para julgar outros, mas para se disciplinarem contra as tentações da época. Hoje, como líderes, podem ampliar o princípio que se encontra por trás do voto do nazireu. Disciplina, primeiro. Abstinência de vinho e bebida forte, cabelo não cortado, evitar contaminação com cadáveres. Aplicação, indulgência, disciplina para evitar adicção. Imagem, recusa de permitir que a moda lhe conduza. Integridade, fique puro, busque um padrão santo. Então, meus amigos, o Senhor, ele é tremendo. E aqui prova que tudo que ele fez no passado, ele faz no presente. E nós precisamos entender essas leis do sacrifício, que até a mim mesmo, até eu mesmo, a mim não, mas até eu mesmo, vou ter que fazer para até buscar como está aqui. Hoje, como líderes, podem aplicar um princípio que se encontra por trás do voto nazireu. Ou seja, se você quer um padrão mais elevado com o Senhor, você precisa fazer algo diferente. Por isso que eu estou fazendo essas lives 3 horas da manhã. Porque eu quero um padrão diferente com o Senhor. Eu quero algo extraordinário, eu não quero as mesmas coisas. Eu quero que você pense como eu. Não podemos querer as mesmas coisas. Você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Você nasceu para liderar, nasceu para governar, nasceu para ser imperador. Eu não vou cansar de falar isso aqui até que isso entre na sua cabeça, que faça parte das suas entranhas. Porque isso não é para você, é para mim também. Nós não podemos nos admitir ser cauda. Você nasceu para ser governador, comer o que tem de melhor nessa terra. O Senhor tem que habitar dentro de nós. O Espírito Santo tem que estar conosco. Porque nós temos que ter sabedoria, discernimento.
Tem que haver a diferença entre os que servem e os que não te servem. Tem que haver. Então eu clamo ao Senhor por isso, né? Então, meus amados, nós vamos terminar por aqui. Hoje, amanhã nós vamos falar, né? Vamos dar continuidade no 42º dia. E vamos falar amanhã sobre a lei da oportunidade, a liderança dinâmica de Deus. Forte, né? E vamos falar sobre os 70 anciãos. Vamos entrar amanhã nos 70 anciãos. Para a gente finalizar, vamos terminar com a nossa oração assim. Meu Pai amado e querido, Deus de Israel, Deus de Jacó, Abraão, Isaac, desde já eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, meu Pai. São 41 madrugadas, meu Pai, que eu venho aqui lendo a Tua Palavra. Muitas das vezes, né, com muita guerra, live caindo, né, perdendo conexão, mas o Senhor aqui me deixando forte. E eu peço, meu Pai, que o Senhor me deixe mais forte cada dia mais. Coloque aqui, meu Pai, a Tua Palavra na minha boca para que outras pessoas sejam abençoadas, como a mim mesmo, meu Pai. Oh, Pai amado e querido, desde já eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui lendo a Tua Palavra às 3 da manhã. Eu te peço também, meu Pai, livra o homem, né, da bala perdida, da mulher, meu Pai, da mulher que te leva ao pecado, né, do homem sanguinário. Coloca nele o capacete da salvação, a couraça da justiça, meu Pai. Livra as pessoas que estão com insônia, depressão, ansiedade, vontade de suicídio. Livra elas, meu Pai. Como está escrito aqui, meu Pai, o Senhor te abençoe e te guarda, meu Pai. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê paz. Oh, Pai amado e querido, eu te peço, dê-nos paz. E se Tu permitir, amanhã eu estarei no 42º dia, meu Pai, falando e lendo a Tua Palavra. Leve essa palavra a mais pessoas, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja feita a Tua vontade. E não a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Ótima madrugada. Tchau, tchau, imperadores. E fiquem com Deus. Até amanhã, tá?